Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje, nessa terça-feira da terceira semana do Tempo Comum, dia em que comemoramos também uma memória importantíssima. Hoje é dia de São Tomás de Aquino, doutor da Igreja. Por meio de sua vida e seus ensinamentos, iremos compreender o que Jesus deseja nos ensinar no dia de hoje por meio desse Evangelho, que está narrado em Marcos 3, versículos de 31 a 35. E hoje, tanto o objetivo máximo do coração de São Tomás, como da Virgem Maria e de todos os santos, é fazer a vontade de Deus. Mas como se faz a vontade de Deus? Como se cumpre essa meta? Bom, primeiro é preciso conhecer qual é a vontade de Deus. Depois eu preciso me tornar convencido de que essa vontade de Deus é boa, é o melhor para mim e é digna de toda a minha atenção para alcançá-la. Depois, então, eu arrasto a minha vontade para lá para cumpri-la de todas as maneiras, né? Então, isso é fazer a vontade de Deus. E como o homem tentou fazer isso? Lá em Hebreus 10, versículos de 1 a 10, vocês vão ver, né, essa tentativa colocada por avaliação. Lá vocês verão de uma maneira bem clara que São Paulo explicava aos hebreus uma coisa bem importante na qual eles estavam presos. Dizia ele então que a lei é um esboço de toda a bondade, de todo o portento, de todo o desejo de Deus. Mas não era esse desejo plenamente satisfeito. O maior desejo de Deus é Cristo, né? Esse que foi encarnado no ventre da Virgem Maria e ao qual todos os homens devem acorrer, podem acorrer e nele satisfazerem a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é redimir plenamente um homem do pecado para que não exista mais a morte. Então, esta é a vontade de Deus, entende? A lei consegue cumprir isso de maneira parcial. E São Paulo fala aqui que todos os homens, então, que estavam ali vivendo a lei, né? Os hebreus, ou seja, os judeus, desejavam isso, fazer a vontade de Deus. E a maneira que eles tinham mais elevada, mais propícia para fazer essa vontade de Deus, para estar em comunhão com o Senhor, para sair do pecado, era cumprir a lei, tá certinho, né? Mas, apesar de cumprirem a lei, de realizarem os sacrifícios, por exemplo, que estavam prescritos na lei ali, né, de Moisés, faziam todos os anos direitinho, renovavam a memória do pecado cometido e também pediam purificação. Mas todos os anos aquele negócio tinha que ser repetido, e repetido, e repetido, né? E não havia então uma eliminação massiva, correta, propícia do pecado. Deixa eu deixar aqui o próprio São Paulo explicar isso. Olha, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também, como seus sacrifícios sempre iguais e sem desistência, repetidos a cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência de pecado. Mas, ao contrário, é por meio desses sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Ou seja, não é por meio desses sacrifícios prescritos na lei que os homens realmente chegavam à santidade, né? Expiavam os pecados? Sim, mas não era por meio deles que se gerava a santidade no coração humano, entende? A santidade no coração humano se faz com um cumprimento maior da vontade de Deus que está no Cristo. Então, o Cristo, além de eliminar pelo sangue dele, né, os nossos pecados, pelo sacrifício dele, alcançar em nós a santidade,
ele distribui a nós seu Espírito, sua graça, sua misericórdia. Esta gera em nós um estado de graça que propicia que as nossas ações sejam conduzidas a uma beatitude satisfatória. Então, a perfeição de que fala São Paulo aqui é realmente aquele progresso espiritual que aqueles que creem em Cristo, que tomam os sacramentos, vão, progredindo, vão alcançando tal santidade. E vários santos então se demoraram para perceber como que essa santidade vai se produzindo. Primeiro, se eliminam os pecados mortais. Em seguida, os pecados veniais. Daqui a pouco se gera uma consciência maior para evitar aqueles pecados que você não queria cometer, aquelas faltas que você só cometeu por falta de observação. Depois gera-se um coração mais forte, onde se adianta a graça e a permanência para não só evitar pecados, mas para buscar as virtudes que Jesus realmente espera de nós. E depois vai se crescendo de virtude em virtude até a via unitiva, onde o homem se torna um com Deus. Isso em vida. Então, existe essa condição do pecado na nossa condição humana e da possível queda o tempo inteiro. Sim, existe. Mas é necessário que eu tome passos, robustos, à medida que eu conheço a Deus, que eu conheço a vontade de Deus, que eu decida, que eu faça realmente uma escolha. Eu vou continuar vivendo no pecado ou eu vou mudar de vida? E se você parar para pensar, existe um momento no nosso progresso espiritual, na nossa caminhada espiritual, em que a gente percebe o seguinte: rapaz, eu só caio aqui se eu quiser. Porque eu percebo em mim a força suficiente, pelo que eu conheço de Jesus, para não cair aqui mais. Então, depois de batizado, de comunhão, de confissão, de vivência da palavra, de oração, o meu coração está mais avisado, digamos assim. Ele está mais sábio. E eu estou mais potente, eu vivo uma potência maior para cumprir a vontade de Deus, que é ter um coração perfeito. Deus deseja de nós um coração perfeito. No versículo 8, lá de Hebreus, se diz assim, depois de dizer: tu não quiseste, nem te agradaram vítimas, oferendas e holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. Ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício, aquele que estava escrito na lei, para estabelecer o segundo. E é graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada por todos. Então, esse sacrifício que é eterno na Santa Igreja, que a gente atualiza e rememora, mas também atualiza que é um sacrifício só, o mistério eucarístico vive aquele mesmo sacrifício de Cristo do alto da cruz, Esse sacrifício atualizado ali para os homens é o que nos redime, E Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Isso é fazer a vontade do Pai, É dar-se inteiramente ao mistério salvífico de Cristo. Então, Fábio, agora respondendo a primeira pergunta, Como é fazer então a vontade do Pai? Como é então viver para fazer a vontade de Deus? É essa, é entregar-se plenamente ao sacrifício de Cristo. É isso que é necessário para a salvação. Aí agora sim, vamos ao Evangelho, Marcos 3, versículos de 31 a 35. E a gente vai entender o portento no coração de São Tomás, da Virgem Maria, de todos os santos, essa potência para cumprir a vontade de Deus, como ela parte desse sacrifício de Cristo. Vamos lá? Diz assim, Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão
minha irmã e minha mãe. Ou seja, né, Jesus coloca a Virgem Maria, os santos, aqueles homens que estavam ali ouvindo a sua palavra, numa condição de beatitude, de proximidade tão grande como a familiar. Né? Então, aqui estava a Virgem Maria e os primos de Jesus, né, como eram considerados. A gente sabe que a Virgem Maria não teve nenhum outro filho, a não ser nós espiritualmente, né? Mas aqui são os primos. E todos esses da narrativa são homens e mulheres que tiveram, né, outros pais e outras mães. Então, só para fazer esse parêntese, né, esclarecedor, que é importante, agora sim vamos dar continuidade. Então, a Virgem Maria, os santos, os amigos de Jesus, os discípulos do Senhor, são esses então que desejam essa proximidade tão grande com Cristo, de tornar-se próximo, tornar-se um. E Jesus oferece de fato essa condição de ser mãe, de ser irmão, de ser irmã, né, de Jesus. Por quê? Porque Jesus diz que o que une, né, de maneira maravilhosa, essa possibilidade de ser um com Jesus é um sacrifício de sangue. Então, assim como Jesus se sacrifica, né, se ofertará lá no futuro para redimir todos os homens contra o pecado e contra a morte, num elo, numa aliança de sangue, né, selada pelo próprio Deus com os homens. Também os homens acabam por selar esse mesmo compromisso de sangue com Cristo quando tomam a Eucaristia. É tanto que ali eu assumo, por exemplo, a salvação que entra em minha vida, que entra em meu lar e em meu coração, como também, se eu não estiver em estado de graça, não estiver em amizade, não estiver cumprindo a vontade de Deus, eu me torno culpado deste mesmo sangue, deste mesmo corpo. Como São Paulo mesmo diz, né? Aquele que não distingue o corpo, o sangue de Jesus, né, na comunhão, ele é digno de réu, né? Réu desse mesmo sacrifício. Ou seja, mas se eu faço a vontade, se eu estou em estado de graça, se eu confessei, comunguei, se eu estou em oração, se eu estou unido a Cristo plenamente e de maneira sacramental, ali também eu me sacrifico, eu faço um compromisso, eu estabeleço essa aliança entre Deus, entre o Cristo e eu. E essa aliança, ela me une por um laço de sangue. Por isso a palavra, o termo escolhido aqui por Jesus está certíssimo. É mãe, é irmão, né? Unidos ao próprio Cristo, para sermos assim, né, unidos por esse sangue sacrificial ao Pai, que deseja a nossa redenção, a nossa salvação, que deseja enxergar em nós o mesmo Cristo. Aí você vai perceber, bom Fábio, nesse entendimento então, não adianta eu fazer apenas pequenas limpezas no meu coração. Não adianta apenas eu confiar no sacrifício de bois e touros, como era a antiga lei. Eu preciso então acreditar plenamente no sacrifício de Cristo e desejar na minha vida a santidade. E galgar passos onde, de fato, os pecados vão indo-se embora, porque eu me uni sacrificialmente ao sangue do Cordeiro, ao sangue de Jesus, por meio da Eucaristia. É assim que a gente entende então a vontade de Deus? É assim. Meu Deus, quem a cumpre? Os santos. E essa santidade é desejada a mim e a você do mesmo jeito. Que a gente cumpra a vontade de Deus por meio da aceitação do sacrifício de seu Filho para a redenção de todos os homens. E é por isso que em João 6 se diz o seguinte: aquele que não come a carne do Senhor não terá parte comigo. Aquele que bebe o sangue de Jesus, né, permanece nele, né, e ele em si. E aquele que não come o corpo de Jesus e não bebe o seu sangue, não terá a vida eterna. E de maneiras repetidas, Jesus vai ali explicando como é necessário, obrigatório, para fazer a vontade do Pai, que essa união de sangue aconteça
entre os fiéis e entre o próprio Cristo. Por isso se estabelece um laço tão portentoso como esse, dado aqui por Jesus no Evangelho. São Tomás de Aquino, nascido no século XIII, em 1250 e 25, em Rocanesca, no Lácio, na Sicília, ele é um santo extremamente eucarístico. Todo o seu postulado, seus escritos, principalmente a Suma Teológica, onde ele escreve sobre a existência de Deus, tem um embasamento no qual ele procurou em todo o pensamento humano a excelência do que é revelado nas Escrituras, quando se fala plenamente quem é Deus e, melhor ainda, o que é Deus. Essa foi uma pergunta que surgiu em seu coraçãozinho quando ele tinha ainda 5 anos de idade. A pergunta não foi quem é Deus, né? Porque os adultos poderiam plenamente apontar: Deus é esse aqui, ó. Pronto, é esse aqui. Ele perguntou o que é Deus. E essa é uma pergunta que muitos adultos não fazem. E São Tomás fez, né? E se devotou plenamente a conhecer esse Deus, a saber sua natureza, saber sua essência. Porque assim ele conheceria também a sua vontade e colocaria a vontade dele mesmo nessa vontade de Deus. Então, São Tomás buscou de uma maneira muito profícua isso. É tanto que São Tomás, já bem cedo, mesmo tendo uma educação que predispunha ele a ser um profissional liberal, alguma coisa assim, ele percebeu, né, que a sua alma estava ali na ordem dos dominicanos, junto dos mendicantes. Sua família, a contragosto disso, né, desejando para ele outro destino, chegou a prendê-lo. Prendê-lo mesmo, tipo num presídio, num calabouço, né, ali do condado principal, o qual a sua mãe era condessa e seu pai conde, né? Mas não adiantou essa prisão, porque apesar de ficar lá preso durante 1 ano, uma prisão institucional que desejava dizer à sociedade assim, né, ó, nosso filho não vai passar por essa vergonha de ser um religioso dominicano. A gente prendeu ele, viu? Podem ficar tranquilos. Mas até mesmo seus irmãos tentaram tentá-lo, né, colocando lá nessa cela prostitutas e assim vai, e ele resistiu com grande contento, sim, essas quedas, né? Ele não caiu e chegou a afugentar, né, tais prostitutas com ferro em brasa. E percebendo que a coisa era séria, sua mãe então meio que planeja assim uma fuga para que ele saia ali da torre e que pelo menos seja por uma fuga que ele venha parar, né, na ordem dominicana. De fato, ele chega a cumprir essa vontade de seu coração e chamado de Deus. E lá ele desenvolve um trabalho de estudo, de contemplação, de adoração tão maravilhosos, né? E que enquanto ele santificava as pessoas, ele também se santificava. A um ponto em que ele acreditava piamente de que a vontade humana poderia elevar-se plenamente a Deus. É tanto que um amigo, frade, chegou um dia a apontar para ele: veja ali, Tomás, uma ave, uma vaca está voando. E São Tomás foi lá ver. E aí depois ele caçoou, né? Não, Tomás, tu é muito inocente. Como pode você imaginar que uma vaca está a voar? Ele falou: pode ser difícil imaginar que uma vaca está a voar, mas para mim parecia mais difícil acreditar que um irmão meu poderia estar mentindo. Então, São Tomás tinha essa vontade muito grande e desejava essa mesma vontade aos homens, né? Então ele escreve a Suma Teológica, escreve um compêndio de teologia, escreve diversos escritos, né? Mas seu coração estava ali dentro do sacrário, é tanto que ele muitas vezes, né, desejava colocar a cabeça dentro do sacrário para entender o sacrifício de Cristo que nos une à vontade plena de Deus. E isso acontece em sua Páscoa, né? Então, com 49 anos, ele foi chamado pelo Papa Gregório X para estar presente no concílio e ali explicar, né, o que Deus estava de maneira tão profícua realizando em seu coração. Mas ele morreu antes. E antes de morrer, né, recebendo a unção dos enfermos, ele chegou a dizer isso. A mesma coisa que São Paulo, né? Fiz a minha missão, guardei a vossa vontade.
Assim, meus irmãos, deve ser então o nosso coração, guardar a vontade do nosso Senhor, por meio de uma vida que vai corrigindo, né? Por meio dessa única lei, dessa máxima que é a adoração eucarística, que é a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, que é a comunhão com o Espírito e o coração do Senhor. É isso que santifica, é essa lei que agrada a Deus, é essa lei que nos faz próximo de Jesus. Um grande abraço para você, tenha um santo dia.